desta edição, cujo tema é Cidades. Contamos na composição da mesa com o professor Antônio Catani, professor doutor pela Universidade de Paris I, Sorbonne, professor titular de Sociologia aqui no IFCH da URGS e no PPG em Sociologia, e professor visitante na Université Laval do Quebec. Professor Luciano Fedose, aqui ao meu lado, doutorado e mestrado na Sociologia pela URGS, professor associado na URGS, e integra o corpo docente do Departamento do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e coordena o Grupo de Pesquisa Democracia Participativa, Esfera Pública e Cidades. Eu sou Heber Marzullo, professor da Faculdade de Arquitetura e dos programas de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional, PROPUR, e Desenvolvimento Rural, o PGDR. Infelizmente, a professora Helena Cibes, da Engenharia, especialista na área de mobilidade, não pôde estar presente. Então, com isso, nós teremos um tempo mais alargado, tanto para as exposições quanto para o debate. E como o professor Zé Vicente, mais ou menos em off, chamou a atenção há poucos minutos atrás, em seguida, ao final desta sessão, haverá o lançamento do livro do Milton Cruz, que está na plateia. Segundo o professor José Vicente Tavares, que fez o prefácio do livro, ele o indica. Chama atenção só que, enfim, nós estamos online, né? E que há uma autorização para ser preenchida, mantendo, então, em alguma medida, a ordem das apresentações. Professor Catani, por favor, podemos iniciar com a sua fala. E, em ato contínuo, depois passamos já para o Luciano. Muito obrigado. Boa tarde. Agradecer o convite, a possibilidade de estar dialogando com vocês, com meu colega Luciano, coordenação do Heber. Esse tema não é a minha área de especialização, eu tenho trabalhado sobre concentração de renda, mas como cidadão e pedestre dessa cidade, né, o tema me foi... eu encarei como um grande desafio e espero responder ao que o professor José Vicente espera, das minhas colocações polêmicas, né, provocativas, e tentando entender um pouco a lógica da, eu diria quase, imobilidade, né, urbana, em função de um desastre provocado deliberadamente pelo poder econômico e muitas vezes pelo poder político bem ou mal intencionado. Eu me permitiria discordar do título proposto, né? Agentes em disputa pela cidade e mobilidade urbana. Desculpe, atores em disputa. Eu discordo um pouquinho dessa terminologia um pouco teatral. Eu acho que o termo correto seria agentes, né? Ou mais especificadamente, é o título que eu proponho, se pudesse passar, o poder sobre a cidade e mobilidade urbana. Eu vou falar de dois aspectos, tendo como referência duas obras publicadas sobre essas questões. A primeira, por favor, uma tese defendida aqui no programa de pós-graduação em Sociologia pelo Charles Vus, que analisou exatamente essa questão do poder que define a vida das metrópoles. As grandes cidades brasileiras estão sob o domínio de uma lógica econômica que é antissocial, que visa defender interesses específicos, se perdeu, há mais de 30 anos
todas as possibilidades de planejamento, de interferência, de participação social, por esse poder, né, que é, por vezes, desconhecido. Ele apenas mostra a sua face glamurosa, né, com belas publicidades, com grandes campanhas de lançamentos de empreendimentos, né, e eles definem a vida urbana nas questões essenciais, né. O Charles Vuz, nesse livro Quem Manda na Cidade, Poder e Rent-Seeking Urbano, trabalha justamente desconstruindo a ideia que os planos diretores permitiam a criação de uma cidade ideal, uma cidade que respondesse ao interesse coletivo, né? Ele usa esse conceito do rent-seeking, que vale para o campo da economia, que vale, né, para uma série de relações sociais, e define, e é o conceito já clássico em algumas áreas, como a busca de renda sem agregar valor ou utilidade social aos produtos, né? Sejam mercadorias, sejam imóveis, sejam grandes empreendimentos. O rent-seeking está sempre associado à manipulação das condições de concorrência, o uso do poder para obter privilégios, vantagens, né, via suborno, corrupção, manipulação da opinião pública, ou seja, fenômenos que nós conhecemos muito bem. E ele, né, num livro exemplar também, em termos teóricos, metodológicos, analisa a situação específica de Joinville, né, a terceira cidade mais populosa da região sul, e uma espécie de referência econômica dinâmica para toda a região, não só de Santa Catarina, mas para a região sul, né? Os planos diretores estão condicionados a grandes obras específicas, né, para atender interesses particulares apresentados como interesse coletivo. Na verdade, né, nós podemos considerar como monstruosidades urbanísticas ou arquitetônicas, né? Não vou falar do caso de Joinville, vamos falar do caso de Porto Alegre, por favor, né? Nós temos o Cais Mauá, a Arena do Grêmio, todos os shopping centers e essa maravilha do Pontal do Estaleiro, né? Nunca se ouve falar em grandes projetos de parques, avenidas arborizadas, espaços públicos, locais de convivência. Não. É uma lógica estritamente comercial, estritamente especulativa. E eu queria ver, não consegui a imagem do primeiro projeto do Pontal, mas esse aqui mais ou menos imita a ideia. Lá, no primeiro era mais exagerado. Vocês veem, esses prédios aí têm 13 ou 14 andares. Eles são quase do tamanho das árvores, né? Uma falsificação, né, de uma concentração num ponto nobre da cidade, um ponto maravilhoso da cidade, né, que vai atender a interesses, né, de algumas empreiteiras, algumas incorporadoras, né. Isso se reproduz na questão dos shoppings, na questão, né, do Cais Mauá, né, aquele horror que está sendo planejado, na questão do entorno da Arena do Grêmio, né. E pudesse passar, vocês vejam o que eles apresentam como áreas públicas. É um corredorzinho de grama, né, fazendo o contorno e passando ao lado da avenida que vai ligar, né, a Zona Sul, etc. Uma grande densidade de moradores, né, um espaço nobre, né, que o nosso grande chargista consegue retratar com brilhantismo, né, assim, se vocês não conseguem ler, eu vou ler daqui. Não se preocupe. E agora, como a gente vai ver o pôr do sol do Guaíba? Não se preocupe, a construtora vai transmitir diariamente pelo telão mediante modo de pagamento, né? É uma síntese perfeita, né, desses grandes empreendimentos. Bom, mas o tema é mobilidade urbana, né? Essas grandes obras estão sempre associadas à primazia dão primazia ao transporte individual. E aí eu vou me referir rapidamente a uma outra obra que há mais de 5 anos
eu estou tentando publicar no Brasil, que é a obra de um médico inglês, né, Ian Roberts, que fala do excesso de energia. Né? O excesso de energia num mundo superaquecido. Ele fala com um brilhantismo, dando exemplo da motorização do movimento, da individualização motorizada do movimento, né? E vai desconstruindo essa tendência aparentemente inexorável do transporte individual, do automóvel particular, etc. Então, aquela ideia de grandes empreendimentos que estão marcando hoje Porto Alegre, não existe mais planejamento, nada, né? São grandes empreendimentos, né? Não pensam em esgoto, não pensam em nada, de vez em quando estouram os problemas, e, sobretudo, são empreendimentos pensados para serem frequentados, né? A circulação dos moradores ou dos consumidores com o automóvel particular. E aí o Ian Roberts, eu vou me referir a alguns dos aspectos que ele trabalha, ele vai insistir na questão vocês vejam a capa do livro, né, aquela imagem clássica, né, da evolução da espécie humana, o caçador, o trabalhador, chegando no obeso dirigindo um carro, né, e é a epidemia do século XXI, né, uma obesidade crescente, 1/4 da população já passou, chegando a níveis de obesidade mórbida, com uma infinidade de problemas de saúde associados a esse fenômeno. Né? As pessoas não caminham mais. As pessoas vão fazer academia, mas vão de automóvel até a porta, né? Fazem 1 hora, 2 de esteira, né? Pegam um automóvel, vão para casa, assistem televisão, Netflix, né? E ponto. Né? Fim de semana vão de automóvel até a orla agora, né? Caminham 1 hora, pegam o automóvel, vão para casa. Os custos para a saúde pública são imensos. Né? A ida ao shopping, alguém vai comprar um livro, em vez de comprar um livro nas pequenas livrarias de Porto Alegre, vai até a cultura do shopping, né? Paga estacionamento, né? Ou vai assistir um filme cult, né? Pagando estacionamento, indo de carro particular ou de Uber, né? Porque imagina pegar, alguém tem que pegar 2 ônibus, uma lotação para chegar até lá. Então faz um cálculo, né? E vai de carro, porque para shopping se usa o carro. Né? A obesidade está associada, todos os pontos estão associados ao carro. Né? Seguinte. O que ele chama, num jogo de palavras um pouco estranho, autismo, né? Se referindo a essa doença, mas ao fato também de pensar o automóvel como algo de veneração. Né? As pessoas beijam o carro, as pessoas preferem perder a vida a entregar o carro. Né? É aquela coisa entre o filho e o carro. Filho? Não, o carro. Né? É o nome para carro. Hein? Põe Põe nome a carros, né? Cuidam, é uma coisa assim, se matam por uma vaga na garagem, etc. Né? Então, assim, corresponde a esse individualismo, né? Esse autismo social, né? A pessoa se fecha. O Ian Roberts fala, inclusive, assim, quem é que dirige um carro está olhando para frente, óbvio. Né? Até porque no Brasil tem a moda dos vidros fumê, e as pessoas não enxergam nem o carro lá, menos ainda o pedestre que está tentando atravessar, ou alguma coisa assim, ou algum acontecimento na calçada. Calçada não interessa, né? Porto Alegre é o exemplo, todo esburacado, ninguém se anima a andar de noite, que não for, né, de carro, ou, né, com toda a segurança possível, e associa também ao incivismo, à incivilidade. E aí, de novo, nossos chargistas são brilhantes. O Alexandre Beck, autor do Armandinho, né? Aí, né, um quadrinho. Acho legal os pais levarem os filhos à escola.
parece que se preocupam com a educação. Olha ali, o pai do Guto parado em cima da faixa, gritando com a mãe do Ian em fila dupla. Seguinte. A próxima? Não, a anterior. O pai do Guto e a mãe do Ian sabem um bocado de palavrão. Elas são pessoas muito cultas, Camilo, e fizeram faculdade e tudo. Viu? Até conhecem a Libra, agora estão conversando por sinais. Eu vi isso, né, na frente de uma escola de luxo aqui em Porto Alegre, 2 carros do último modelo, né, de uma marca internacional, né, um grau de incivilidade, de grosseria, né, porque um avançou 1 metro mais do que o outro e o outro deixou o carro em cima da faixa de segurança, etc. Me avisa aí quando faltar assim. Está tranquilo, está tranquilo. Pior, guerra civil. A guerra civil no trânsito. Próximo, por favor. 50 mil mortos por ano. Faça uma conta o que representa de mortes violentas no trânsito desde que começou esse painel. Estão morrendo pessoas, até o final vão ter morrido 3 ou 4. É uma verdadeira guerra civil. São 50 mil mortos, né? E a estimativa é que esse número é um pouquinho maior, porque tem uma série de acidentes, que sobretudo no interior, que não são registrados. Em 2014, teve 170 mil acidentes, né, com vítimas. Pensem o custo disso para a saúde pública, né, sobretudo motoqueiros, que são as principais vítimas. Pensem o custo público das pensões das pessoas que morreram. Então, assim, a sacralização do carro associada a esse massacre que acontece diariamente. Internações, pensões, auxílios de invalidez, etc. Quarto problema, entre tantos, poluição, né? Poluição sonora, poluição... obrigado. Qual é o lado? Do ar, poluição visual. Isso aqui pode ser Porto Alegre, pode ser São Paulo, né? Florianópolis já está assim também. O número de mortes por poluição, os carros transportam 30% dos passageiros nas metrópoles e são responsáveis por 70% da poluição. Poluição nas metrópoles não é mais industrial, ou das atividades comerciais, né? São os carros. Descrição. Essa é uma Amarok, podia ser uma Hilux da Toyota, 4x4, de 2.000 a 2.700 quilos, né? Essas 2 toneladas e pouco, consumo 4 litros por quilômetro, usada, nesse caso aí, para buscar o poodle no pet shop, e o poodle pesa 1 quilo e pouco. Você veja a irracionalidade. Um caminhão, e tem milhares em Porto Alegre, um caminhão andando, né, nas nossas ruas, né, cabine dupla, não sei o que, essa aí deve ser rebaixada, sei lá o que, rebaixado, né, um horror, a poluição, a ocupação de espaço, e há uma associação entre o tamanho e a potência do carro com a incivilidade. Quanto maior, mais escuro for o vidro, né, mais potente o motor, mais grosseiros são, mais irresponsáveis são os motoristas. Bom, isso aqui é só para ilustrar. Aquecimento. Existem 1 bilhão de carros, de veículos no mundo. Né? 1 bilhão, né, para 7 bilhões de pessoas. E funcionando, a maioria fica funcionando, né, andando alguns 10, 12 horas por dia, transporte público, em alguns casos, outros. Só no Rio Grande do Sul, para 11 milhões de habitantes, nós temos 7 milhões de veículos.
Em 10 anos, a população aumentou 4, pouco por cento e o número de veículos 60%. Então, cada vez mais engarrafamento, não há planejamento, não há abertura de novas vias importantes ou alargamento das vias existentes. E isso leva a uma perda de qualidade de vida. As pessoas ficam trancadas, ficam poluindo, né, têm maus modos e, de novo, né, associados a todos os problemas de saúde devido à ausência de exercício, né, a má postura nos carros, etc. O Ian Roberts fala, inclusive, no complexo petroalimentar. Agora me lembrei do que era aquela imagem do estacionamento do Barra Shopping. Né? O uso primeiro, esse mega empreendimento, a concentração comercial, de lojas essenciais, supermercados, algumas lojas de marca, etc. As pessoas pegam o carro para fazer compras. Claro que não vai lá comprar 2 cenouras, 4 maçãs, não, já aproveita e faz um rancho que terá que ser, em parte, acondicionado em freezer. Né? De novo, então, essa cadeia petroalimentar, né, de utilização de petróleo para andar, de petróleo para a refrigeração e todos os elementos associados a essa lógica, né, de transporte e de consumo. Imaginem que isso não há nenhuma obrigação, não há nenhuma fatalidade nisso, isso realmente é um projeto de sociedade que atende a interesses bem limitados. E aí volto ao meu tema de especialização, que é a concentração de renda. Hoje nós estamos sob domínio total e absoluto do grande capital, da grande mídia, dos grandes bancos, das grandes incorporadoras, e são elas que incidem, elas não estão em disputa, né? Volta ao título, não estão em disputa, não, elas estão impondo um tipo de comportamento, um tipo de consumo, uma forma de viver a cidade que é nefasta. Né? Nós caminhamos para o desastre. E com essas palavras otimistas, eu encerro minha fala. Muito obrigado, Catânia.